Eu começo mostrando para vocês essa imagem, dê uma boa olhada, meus irmãos. É até difícil de reconhecer, mas do lado esquerdo você vê algo que parece um cachorro, uma cabra, né, um bode. E do lado direito é uma figura totalmente irreconhecível, não dá pra gente saber o que é, né? Mas acredite, meus irmãos, esse animal aqui do lado direito, esse ser, essa coisa, é irmão gêmeo dessa cabra. Os dois nasceram juntos. Pois é, você vai saber todos os detalhes agora no nosso vídeo. E que eu já deixo claro que para mim isso são presságios, meus irmãos, da época difícil que a gente atravessa. São sinais citados na Bíblia. Quando a gente fala sobre isso, tem sempre alguns, com perdão da palavra, mas idiotas mesmo, que acham que a pessoa está marcando ali, está sendo algum tipo de profeta e dizendo, olha, o mundo vai acabar. Ninguém está falando isso. Até porque a Bíblia nessa questão, ela está sujeita a muitas interpretações. Agora, o próprio Cristo diz, né, que quando a gente vê todas essas coisas, não é o fim, porém a gente deveria ter ciência que estaríamos nos tempos trabalhosos, que esses seriam sinais da época que o mundo atravessa. E para mim, esse é o início das dores. Não é consenso, óbvio, né? Muitas pessoas discordam, outras concordam, a maioria aqui concorda. E eu sou um dos que acha que a gente atravessa agora, nesse momento, o início das dores. Se isso vai demorar 1000 anos, 100 anos, 10 anos, não sei. Mas acredito que esses são sinais, meus irmãos, e não deve demorar muito. A dica me veio através do nosso irmão Pedro Nedved, fica aqui um abraço forte para ele, e diz o seguinte, ó, filhote de cabra nasce meio porco, meio humano e aterroriza fazendeiro. Moradores acreditam em uma maldição, mães e filhotes faleceram após o parto. É uma matéria muito recente, de 8/9/2023, né, e você vê aí mesmo a criatura inchada, né, família, o rosto totalmente... Cara, é bizarro até você ficar olhando, você olhar fixamente, você vê isso. A matéria segue dizendo o seguinte, um nascimento incomum deixou moradores aterrorizados e acreditando em maldição, após uma cabra dar à luz a um filhote meio porco, meio humano. Há boatos entre a comunidade local que a criatura tenha sido amaldiçoada e possa trazer azar para a família. Alguns até disseram que a criatura poderia ser um demônio mutante. O caso foi registrado nas Filipinas. O fazendeiro Josefine Rebic disse ao Temirro que a cabra entrou em trabalho de parto mais cedo na pequena fazenda em Sultan Kudarat, nas Filipinas. Os dois filhotes tiveram que ser removidos por cesariana, mas os moradores viram que havia algo errado. Gritos de horror foram ouvidos quando um dos filhotes nasceu com uma aparência estranha. Josefine disse que o recém-nascido parecia um porco com uma mistura de humano. Ficamos chocados, não podemos explicar como isso aconteceu. Todos os nossos vizinhos se reuniram em nossa casa para dar uma boa olhada. Após o parto, os filhotes e a mãe faleceram, gerando temores de que a criatura fosse um diabo mutante, amaldiçoado. Josefine acrescentou, ninguém sabe o que é, mas não é uma cabra, é assustador. Todos nós nos perguntamos por que isso aconteceu e se era azar. A doutora Agapita Salsis, do Instituto de Ciência Animal da Universidade das Filipinas, disse que o feto parecia ter sofrido uma mutação genética no útero. É um possível caso de mutação genética. Também é possível que a mãe tenha contraído uma doença chamada febre do Vale do Rift por picadas de mosquito e isso tenha causado prejuízo no desenvolvimento do bebê. Nós, meus irmãos, da era moderna, né, somos acostumados a sempre nos acalmar, né, com explicação científica. Mas se você prestar atenção aqui, você vai ver que é mera especulação. Claro que faz muito sentido, é óbvio, deixamos isso claro, mas é mera especulação. O correto aqui era fazer um exame, né, no próprio sangue da criatura, recolher amostras e fazer os testes, né, até no corpo, já que faleceram. Só que parece, meus irmãos, que isso é o que de fato parece, mera especulação. Talvez fazer o teste em um caso como esse até piore, porque ora, se você tem um corpo, se você tem as amostras, se você analisa e não encontrar nada disso do que está afirmando, você pode causar o efeito contrário. E eu acho que é esse aqui o problema. É bem esse o problema. Ora, você sabe que milhões desse tipo de animal nascem todos os dias. Inclusive, até para alimento. E acontece um tipo de coisa desse que choca aqueles criadores ali muito experientes. No mundo todo chama a atenção. A matéria se torna internacional. Por quê? Porque isso não deveria acontecer. Então acho que no mínimo que deveria ser feito era vários e vários estudos para tentar explicar e compreender por que esse fenômeno acontece. Mas o fato é, meus irmãos, que muitas dessas coisas têm a ver com a espiritualidade. E não é para se falar sobre isso, não é para as pessoas entenderem sobre isso. Do contrário, elas se voltariam a Deus.
Pode parecer uma coisa que não tem nada a ver, a pessoa que veja o vídeo dizer assim, lá, o cara vai entrar em outro assunto que não tem nada a ver, mas veja como tem. Eu já falei pra vocês, inclusive, em outro vídeo, quando foi lançado aquele filme, A Paixão de Mel Gibson, né, que mostra Jesus Cristo, os últimos momentos de Cristo, sofrendo ali por todos nós, muitos foragidos, muitas pessoas que estavam em crime, confessaram, após ver, né, todo o sofrimento que ele passou para nos livrar do pecado, o tamanho amor. Quando as pessoas viram aquilo, elas simplesmente se converteram. E se converteram de verdade, se entregando às autoridades e confessando os seus crimes. Quando foram perguntados por que fizeram aquilo, né, por que desse ato, elas disseram, eu conheci Jesus. Então a indústria de cinema, muitos dos poderosos que estão aí, não querem esse tipo de argumentação sendo feita, seja em filme, seja em matéria, seja no que for. Tornar as pessoas materialistas, amantes de si própria, tem sido, e você vê isso, se você prestar atenção mesmo, nas obras, principalmente nas fictícias, nas obras intelectuais, você percebe isso. A espiritualidade sendo ridicularizada e deixada sempre de lado. Mas esses fenômenos, meus irmãos, como você vê, eles têm acontecido agora com muita, mas muita frequência. Há pouco tempo, acho que está com menos de 2 anos, que a gente falou de um caso parecido também aqui no Brasil. Tem acontecido. A gente até falou, né, que antigamente, quando acontecia isso no passado, geralmente era a molecada, né, que ficava dando o trato nas cabritas. O pior é que isso acontecia mesmo, família. A molecada, às vezes até o dono mesmo da cabrita, e às vezes acontecia, né, algum tipo de aberração. E geralmente acontecia isso e falecia. Pode até ser o caso aqui, né? Mas tudo indica, meus irmãos, que é mais um sinal, até porque eu não tenho dúvida que o amor tem se esfriado e muito. Olha, para você ter ideia, agora, né, no Rio Grande do Sul, os nossos irmãos estão sofrendo muito por causa da passagem do ciclone. E isso tem acontecido frequentemente, né? Se você procurar matérias aí, você vai ver que também aconteceu durante o governo Bolsonaro. E o que a gente nota mesmo é que as cidades têm crescido aí sem infraestrutura e quem sofre é o povo. A grande verdade é essa. Eles querem culpar a natureza, mas a natureza é a natureza, as coisas têm que acontecer, né? O problema é que as cidades mesmo, elas não têm infraestrutura, e aí torna uma coisa que já é séria, né? Já é grave, muito mais grave ainda. E o pior de tudo isso é você ver aqueles que são os responsáveis se isentando da culpa e ainda pousando de bom moço. Para você ter ideia, alimentos que estão sendo doados, segundo a denúncia, eu não sei se o fato é verídico, mas eu acredito particularmente que sim, né? Mas você vai ver uma mulher de cara limpa, que inclusive isso foi dica do nosso querido irmão Pablo da FZ, né? Ele mandou aqui para mim, e supostamente, né, ela vai fazer uma denúncia aí do nosso poderoso chefão, que o cara não deixou que esses alimentos sejam entregues, segundo ela, deixar bem claro, não sei se é verdade, né, mas segundo ela, não está sendo entregue esses alimentos que já estão lá, porque primeiro o poderoso chefão precisa fazer o marketing em cima, tirar fotos e etc. Então eu quero ver junto com vocês aqui, esse vídeo tem viralizado nas redes, tá cheio, né, e eu quero ver junto com vocês, e vocês me digam o que vocês acham. Vamos lá. Aqui é a Samara, presidente da UPA de Sarandi. Estamos aqui em Lajeado fazendo apoio à PAMA e às ONGs aqui da região para fazer recolhimento dos donativos de ração que estão sendo trazidas para a região. E chegamos agora no centro de distribuição de Lajeado e recebemos a informação de que não vai ser liberado alimentos para serem feito a doação, esse trabalho que os voluntários estão fazendo, porque eles têm que aguardar o presidente Lula chegar em Lajeado para fazer foto e vídeo e publicação em cima das doações. Então, assim, o que é a política, né? O pessoal tá aqui, as pessoas se voluntariando, ONGs ajudando, o pessoal se mobilizando de cidades de todo o Rio Grande do Sul e fora do estado para a região do Vale do Taquari, e as doações não estão sendo liberadas para serem distribuídas para a população, para os animais e para as pessoas que estão precisando, porque tem que aguardar o presidente Lula chegar na região para fazer a distribuição desses donativos. Então, só para, né, a gente vai passar essa informação, que seja divulgada aí para o pessoal, para a gente ver como que funcionam as coisas. As pessoas passando fome, passando necessidade e estão esperando vir fazer politicagem em cima da tragédia alheia. Então, só para repassar a informação para vocês. Bom, meus irmãos, se isso aí for verdade, assim, é desumano.
só prova para nós que tudo isso significa a era que a gente está atravessando. A coisa está muito difícil, família. Eu não gostei muito da audiência que teve, né? A primeira parte que a gente fez do porquê eu penso em sair do Brasil, né? Tenho olhado com bons olhos para o Paraguai, não é nada certo. E eu quero fazer o segundo vídeo. A audiência foi fraca do primeiro. Eu peço até que quando eu fizer a parte 2 vocês assistam. Mas eu tenho um vídeo do Poderoso Chefão que eu tenho certeza que vai convencer muita gente, né? Principalmente as pessoas patriotas que amam os seus filhos, né? Que trabalham para deixar alguma coisa e pensam, não quero que meu filho sofra o que eu sofri, eu preciso construir, eu preciso deixar, às vezes, né, não aproveita mais a vida, né, porque quantas pessoas hoje têm sua casinha, às vezes uma chácara, uma coisa que conquistou e poderia vender, poderia viajar, fazer aquela viagem que sempre sonhou, comprar aquele carrão esportivo que sempre sonhou, mas a pessoa sabe que a alegria maior é saber, né, que os filhos vão herdar alguma coisa, não vão ficar aí no mundo sem eira nem beira. A maioria das pessoas são assim, principalmente os patriotas, inclusive quando a gente vai ficando mais velho é que isso aumenta mesmo, né? Mas eu vou mostrar para você o porquê que isso agora no Brasil está seriamente ameaçado, meus irmãos. Então aguarde, né, a segunda parte do porquê eu tenho olhado para o Paraguai, e eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu peço que você deixe aí, né, a sua opinião sobre tudo que foi levantado aqui. Espere esse vídeo, é sensacional, muito bom. E amanhã, né, sem falta nenhuma, vai sair a investigação paranormal que eu fiz, onde eu tenho certeza que eu peguei um fenômeno. Vou deixar para vocês tirarem as suas próprias decisões, meus irmãos. E o carro, depois que eu saí de lá, ele apresentou um defeito incomum. Inclusive eu troquei a bomba de combustível achando que era ela o problema e não foi. E quando acontece essas coisas, meus irmãos, nunca aconteceu, nunca acontece. É sempre quando você se depara com esse tipo de fenômeno. Então coisas estranhas acontecem e você vai ver isso no vídeo, tá certo? A bomba de combustível queimou, eu achei que era ela, troquei e não é, né? A gente vai ver ainda o que é. Não é bomba não, viu? Olha, mota. Por isso que eu perguntei, você tem certeza? Pega a rotação não. Pressão de combustível zero. Foi alguma coisa na parte elétrica. E por que é que eu associo isso à paranormalidade? Por conta que pessoas envolvidas nessas pesquisas sabem que quando alguma entidade, alguma coisa maligna está para se manifestar, você vê queda de energia, você vê uma mudança até no clima, porque essas entidades não têm mais o corpo. E para fazer a sua manifestação, ela suga energia de onde pode. E isso às vezes danifica os aparelhos, queima a luz e etc, etc. Então eu tenho observado isso, não é de hoje que eu faço essas investigações. E esse vídeo vai ficar disponível aí para vocês, meus irmãos. Então aguarde, essa semana muita coisa boa que vai vir. E sexta-feira a gente vai saber aí quem é o novo proprietário da Cristine, né? Basta você comprar um dos produtos e você está participando automaticamente. Você ajuda o canal comprando audiobook ou e-book com toda a história do carro lá na Hotmart, divide no cartão e participa. E ainda de quebra concorre ao carro a 25 mil direto na tua conta. Já tá o dinheiro inclusive separadinho para vocês, independente da gente vender ou não, já tá lá. Eu vendi inclusive a minha caminhoneta, né, a Mimosa da minha esposa, pra gente cobrir essa grana, né, para ter certeza que os inscritos iriam receber caso optem, né, pelo dinheiro. Então é isso, meus irmãos, fiquem com Deus, participa, ainda dá tempo. Sexta-feira às 8 horas a gente vai saber. Então até quinta-feira nós vamos estar, até sexta de manhã, né, até meio-dia mais ou menos, nós ainda vamos estar com o produto. A partir de sexta-feira às 2 da tarde eu já vou tirar e aí ferrou, tá certo? Aí não participa mais. É isso, meus irmãos. Dê uma chance à sua própria sorte. Um abraço e fui!